Pouco antes do amanhecer de 21 de abril de 2025, o rugido dos pós-combustores corta abruptamente o horizonte normalmente tranquilo de Sanaa nas primeiras horas da manhã. O som distinto dos caças americanos cortando o céu noturno era tudo o que se ouvia, sem aviso, sem conversa. Então veio o impacto, estrondos baixos ressoando nas montanhas, clarões brilhantes e ondas de choque varrendo a metrópole. Todos na cidade prenderam a respiração por alguns minutos. Não foi um ataque a um depósito de armas escondido no deserto. Era no coração da cidade. A fortaleza Houthi. O dinheiro deles. O sistema nervoso central deles. Foi simplesmente atingido. Mas foi mais do que apenas destruição. Velocidade Mach foi usada para enviar essa mensagem. Os Houthis se intensificaram por semanas, testando a paciência dos Estados Unidos com disparos de drones e ameaças aos canais marítimos. Eles acreditavam que a linha não se moveria, que Washington teria medo de atingir essa profundidade. Eles não estavam certos. Os eventos em Sanaa não foram um aviso. Guerra de precisão foi utilizada. Pilotos americanos proeminentes, operando algumas das aeronaves mais avançadas do mundo, planejaram e executaram a operação. E embora, quando as autoridades se mantiveram em silêncio e a mídia se apressou em coletar informações, uma coisa ficou clara: tratava-se de uma greve deliberada. Ela abalou não apenas o terreno, mas também os regulamentos. Não é rotineiro atingir um alvo no centro de sua infraestrutura de comando, no meio de território hostil. Isso indica que algo maior está acontecendo. E é audacioso e bem planejado. Qual era o objetivo real naquela noite? Então, como os Estados Unidos fizeram isso sem aviso? E que coisa inesperada aconteceu em seguida? Houve coreografia em vez de pandemônio após aqueles clarões iniciais sobre Sanaa. Não foi um ataque aéreo qualquer. Foi mais do que um único incidente de vingança. Não era a mesma coisa. Uma mensagem transmitida por meio de entrega supersônica e bombas de precisão. Os aviões não apenas patrulhavam o horizonte, como também tinham uma missão específica. Um ataque de alta prioridade no coração do território inimigo. Mais tarde, autoridades de defesa dos Epíteros Judeus confirmaram um ataque coordenado de precisão à capital, que descreveram como um alvo militar Houthi. O restante da narrativa foi revelado por imagens de satélite. Nenhuma lista oficial dos itens específicos atingidos foi fornecida. Um centro de mídia que acabou sendo tomado pelo comando Houthi e localizado entre complexos residenciais foi destruído. Nas horas que antecederam o ataque, varreduras infravermelhas revelaram níveis anormalmente altos de atividade térmica, o que poderia ser um sinal de reuniões de coordenação de alto nível ou transferências de dados. O que quer que estivesse acontecendo naquele prédio, a vigilância americana estava ciente e tornou-se um alvo após a verificação. Pouco antes do amanhecer, o ataque ocorreu. Havia um motivo para o momento. Os centros de comando estão totalmente ocupados durante esse período, mas ainda estão obscurecidos pela iluminação fraca, tornando-os difíceis de ver do solo, mas perfeitamente visíveis a 60 metros de altitude. E a plataforma de trabalho selecionada? Tanto o F-A-18 Super Hornet quanto o F-15 Strike Eagle, baseados em porta-aviões, provavelmente serão capazes de operar com precisão em ambientes urbanos. Equipados com JDAMs, bombas guiadas por GPS que maximizam o impacto e minimizam os danos colaterais. Os jatos rugiram. Depois houve um estrondo baixo e, finalmente, silêncio, de acordo com testemunhas. Não havia sirenes nem sistemas antiaéreos. Apenas o som do impacto e o zumbido do tremor secundário. O vídeo começou a circular online em questão de minutos. Os Houthis permaneceram em silêncio. Não fizeram ameaças de contra-ataque e não houve uma resposta pública rápida. Havia mais do que palavras naquele silêncio. O comando central dos Houthis emitiu uma breve mensagem, mas permaneceu igualmente em silêncio. O objetivo do ataque era interromper operações hostis e evitar que o transporte marítimo internacional fosse ameaçado no futuro. No entanto,
Isso foi muito mais do que uma resposta a um único lançamento de drone ou ameaça de míssil. Foi uma posição privilegiada. Sanaa é um símbolo, não apenas uma cidade. É o ponto central da coordenação, comando e comunicação dos Houthis. É preciso força de vontade, confiança e inteligência para atingi-lo, especialmente do ar. Essa linha não tem sido cruzada com muita frequência. Então, por que agora? Segundo alguns analistas, o alvo estava conectado a capturas recentes de imagens de vigilância, transmissões criptografadas, movimentações estranhas de tropas, sinais de inteligência indicando que uma operação significativa estava em andamento e, potencialmente, outra rodada de ataques de drones vindos do Mar Vermelho. SESIM, os Estados Unidos poderiam ter intervindo a tempo de impedir uma situação mais grave. Atacar uma capital ainda é uma decisão importante, com implicações políticas e táticas. Mas desta vez, os Estados Unidos não pensaram duas vezes. Porque, em conflitos contemporâneos, a inação pode, por vezes, ser mais perigosa do que a ação. Embora fosse um aviso, não se tratava de uma declaração de guerra. Imperdível, exato e inconfundível. Aqueles que assistiram à distância, seja em Beirute, Teherã ou em qualquer outro lugar, podem ter descoberto que a verdadeira mensagem não era o que foi atingido, mas sim a rapidez, a profundidade e a amplitude com que os Estados Unidos estavam preparados para agir. A operação havia começado muito antes das primeiras bombas caírem sobre Sanaa. Acima deles, no silêncio, não nos céus. Os meios de vigilância dos Houthis estavam observando há semanas. Drones voavam em círculos sobre o espaço aéreo iemenita. Equipes de inteligência estavam atentas a comunicações criptografadas. Satélites monitoravam atividades incomuns, picos de energia e padrões de veículos em quarteirões específicos da cidade. A capital não só estava sendo monitorada, como também mapeada, câmara por câmara. A incerteza sobre atingir uma capital densamente povoada não interessava aos Estados Unidos. Isso exigia intervenção cirúrgica, localização precisa e múltiplas verificações. O alvo também era um local mais delicado do que uma plataforma de lançamento ou um depósito de armas. O local foi sinalizado, de acordo com analistas de defesa regionais, após o surgimento de um padrão de comunicações criptografadas entre Sanaa e posições conhecidas de lançamento de drones Houthis perto do Mar Vermelho. A ideia era um centro de comando centralizado que supervisionasse operações não tripuladas e pudesse até mesmo estar envolvido no monitoramento dos movimentos de navios dos IS-IOS e de seus aliados. As coisas avançaram rapidamente após a verificação da conexão. Círculos de alta altitude na região foram iniciados por aeronaves de reconhecimento especializadas, provavelmente MQ-9 Reapers ou RQ-4 Global Hawks. Eles não buscavam apenas imagens com seus sensores. Procuravam padrões de rádio, ritmos de movimento e assinaturas de calor. Os Centros de Planejamento de Missões, de Diego Garcia, a sede do CENTCOM em Tampa, receberam todos os dados. O padrão tornou-se evidente. Dawar Esquar, horário local. Quando a maioria dos lançamentos de drones Houthis já havia ocorrido em ataques anteriores, a atividade dentro do quarteirão disparou. Automóveis chegavam e partiam. Torres de celular piscavam com rajadas de tráfego criptografadas. Redes elétricas oscilavam em intensidade. Embora os sinais não fossem facilmente perceptíveis para o público em geral, os analistas enxergavam uma imagem. Ali, algo estava sendo planejado, algo impossível de ignorar. Tudo já estava preparado quando o sinal verde veio. Sejam lançados de bases da coalizão no Golfo ou de um porta-aviões como o USS Dwight D. Eisenhower. Os jatos tinham uma janela de lançamento precisa, uma carga útil precisa e uma trajetória de voo livre, em coordenação silenciosa com os aviões-tanque AWACS e KC-135 vigiando a distância. Eles voavam baixo e rápido. Improvisar não era uma opção. Isso envolvia mais do que simplesmente atacar uma estrutura.
Envolvia perturbar uma rede e interromper uma operação antes mesmo de ela começar. E aquele ataque? Aquele que ninguém percebe que está chegando? Ninguém fala sobre ele até terminar? Apenas os alvos mais significativos recebem esse tipo de ataque dos Estados Unidos. Porque o movimento mais barulhento na guerra moderna nem sempre é o mais eficaz. Há momentos em que ele começa muito antes que qualquer outra pessoa perceba. Na guerra de hoje, o timing é crucial. E, em vez de simplesmente responder, os Estados Unidos estavam escolhendo o momento certo para lançar jatos que rugiam pelos céus de Sanaa. A construção já durava semanas, se não meses. Os Houthis estavam piorando. Enxames de drones no Mar Vermelho, mísseis antinavio disparados contra navios comerciais e interceptações frequentes por contratorpedeiros americanos estão se tornando comuns. Cada incidente aproximava ainda mais a situação. Então, chegou o momento decisivo. Informações confiáveis de que um ataque mais amplo e bem planejado estava prestes a ocorrer, provavelmente abrangendo vários domínios, e não apenas o mar. Esse era o pano de fundo. Sanaa, que normalmente é inacessível devido à sua densidade populacional e sensibilidade política, tornou-se o centro de gravidade por esse motivo. Os Estados Unidos tinham uma opção: remover a peça do tabuleiro antes do início da jogada ou esperar pelo próximo movimento dos Houthis e arriscar uma escalada. Decidiram pela segunda opção. O ataque da capital foi um movimento estratégico e não simbólico. Não tinha como alvo os punhos, mas os cérebros. Vocês interromperam a ofensiva antes que ela atingisse a plataforma de lançamento, cortando as veias digitais e perturbando os nós de comando. Mas havia mais acontecendo. Segundo informações da inteligência, o aumento da assistência iraniana estaria entrando nas redes Houthis por meio de comunicações criptografadas, assessoria técnica e até mesmo apoio logístico. Embora os Estados Unidos não tenham declarado explicitamente, analistas acreditavam que o ataque a Sanaa tinha dois propósitos: enviar uma mensagem forte a Teherã e reduzir as capacidades dos Houthis. Não estamos esperando, estamos observando. E a seleção de recursos enfatizou esse ponto. Drones não são caças, munições de precisão, pilotos experientes e uma operação totalmente tripulada. Em termos militares, isso diz muito. Transmite que somos autoconfiantes, dedicados e preparados para intervir quando necessário. Uma doutrina direta, porém eficaz, também foi reafirmada pelo ataque. Não importa onde a rede tente obstruir as rotas comerciais internacionais, os Estados Unidos protegerão a liberdade de navegação e a interromperão. E onde melhor do que o centro do poder Houthi para demonstrar isso? Não se tratava de destruição. O ímpeto era a chave, devolvendo o controle do templo aos americanos. Tomar a iniciativa em um teatro que se tornara mais errático, porque perder o controle acontece quando se permite que o lado oposto dite o ritmo. Não houve resposta a este ataque. Foi reiniciado. Além disso, a mensagem foi claramente recebida por aqueles que observavam por satélites e radares na região, incluindo comandantes no Líbano e na Força Quds do Irã. Os IUs não estão mais apenas se defendendo. As condições estão sendo definidas. Nas horas seguintes à greve, uma coisa ficou evidente imediatamente: foi mais do que apenas um golpe. Houve uma perturbação. Os centros de comando ficaram às escuras em Sanaa. Depois de dias instáveis, as comunicações cessaram. Normalmente fervilhando com conversas codificadas, as frequências de rádio agora zumbiam com estática. Não estava apenas danificado, mas também o que quer que estivesse saindo do bloco-alvo. O sistema estava fora de operação. Sinais em tempo real da área foram monitorados por especialistas militares que notaram uma mudança repentina. Os lançamentos de drones foram interrompidos. As zonas de rastreamento por radar ficaram silenciosas. De acordo com imagens de satélite, importantes locais controlados pelos Houthis, próximos à cidade e ao litoral, apresentaram uma queda acentuada no movimento terrestre.
Caminhões de suprimentos que normalmente operavam à noite pararam completamente. A própria base da rede foi rompida. Equipes de emergência correram para restaurar a comunicação, apagar incêndios e estabilizar prédios no solo. O impacto real foi sentido ali. Foi no silêncio, não na fumaça. Não houve uma onda subsequente de ataques por parte dos Estados Unidos. Foi estratégico por si só que não houve um segundo round. Impacto máximo. Uma mensagem. Golpe. E no ar? As patrulhas americanas aumentaram. Em todo o Golfo de Aden, caças F-18 de grupos de porta-aviões permaneceram em posição. Voos prolongados foram mantidos por AWACS e aviões tanque, que monitoravam continuamente as mudanças de padrões. O espaço aéreo ao redor de Sanaa, que normalmente era calmo fora do horário comercial, era agora um tabuleiro de xadrez de presença de caças e vigilância secreta. Os Houthis, no entanto, nenhuma resposta. Nenhum contra-ataque. Nenhuma tentativa de interceptação. Eles reiniciaram seus sistemas em vez de simplesmente pausá-los. E é isso que torna esse ataque único. Não foi feito para arruinar tudo. Seu propósito era tornar a recalibração obrigatória, para alterar a conduta, tirando a confiança. Antes do ataque, os Houthis operavam normalmente. Lançar, mover, rearmar e repetir. Mas e depois de Sanaa? Essa movimentação foi interrompida. Cronogramas foram adiados. As cadeias de comando foram interrompidas. Além disso, até mesmo um único momento de incerteza poderia ser fatal em combate. Espaço aéreo mais limpo foi relatado por embarcações navais em nível regional. Com o aumento da confiança, a atividade comercial foi retomada no Estreito de Bab el-Mandab. As transmissões de UAV foram menos frequentes para os navios da coalizão. O padrão de interferência, que se tornara a norma, se esvaiu. E o mais esclarecedor de todos, o silêncio prevaleceu nos espaços digitais, onde a mídia e a propaganda alinhadas aos Houthis costumam surgir após os confrontos. Nem um pouco de fanfarronice. Nenhuma montagem de vídeo. Nenhuma declaração ameaçadora. Aquele silêncio reverberou mais alto do que qualquer explosão. Porque é mais importante focar no que se pode impedir do que no que se pode destruir durante esta fase do conflito. E com um único golpe bem dado, sem necessidade de dizer uma palavra, os Estados Unidos conseguiram exatamente isso por enquanto. Embora um quarteirão tenha sido abalado pela explosão em Sanaa, as ondas de choque se espalharam por todo o Oriente Médio, atingindo salas de reuniões, bunkers e salas de reunião. Havia mais do que simplesmente interferir no local de lançamento de um drone. Era um ponto a ser destacado. E Teherã entendeu exatamente esse ponto. Os Houthis vinham recebendo secretamente armas cada vez mais avançadas do Irã há meses. Visavam dados, sistemas de comunicação e drones. Para colocar em risco o comércio internacional e exercer influência em todo o Mar Vermelho, não apenas para auxiliar em um conflito local. O ataque dos Estados Unidos, ao que parecia ser um local de coordenação estratégica em Sanaa, não só atingiu um alvo Houthi, como também colocou em risco o investimento iraniano. E, sem hesitar, o fizeram em público. Não se tratava de um ataque secreto. Reporters. Serviços de inteligência estrangeiros e satélites puderam ver o sobrevoo e a missão de tiro. Qual é a mensagem? Podemos atacar a qualquer momento e podemos observar o que está acontecendo. Isso tranquilizou os aliados americanos do Golfo. Uma evidência da prontidão contínua dos Estados Unidos para tomar medidas enérgicas para proteger a estabilidade regional. Foi também um lembrete para seus concorrentes. Washington ainda tem o gatilho rápido e o alcance estendido, mesmo quando crises irrompem em outros lugares. Mas há mais. O ataque também ocorreu em um momento em que o Mar Vermelho se tornou um foco de pressão, e os sistemas globais de abastecimento estão vulneráveis. Com enxames de drones pairando perto de rodovias importantes e mísseis Houthis disparados contra navios comerciais no passado, o risco não era apenas militar, mas também financeiro. Por esse motivo, o timing foi crucial.
O ataque a Sanaa demonstrou que os Estados Unidos não estão mais apenas se defendendo para manter seus navios de guerra seguros. O objetivo de suas ações é salvaguardar a credibilidade, a coordenação e o comércio. Apesar do escopo limitado do ataque, a seleção do alvo foi crucial. Sanaa foi escolhida por sua centralidade e não por sua facilidade de uso, no centro das atividades Houthis. A influência iraniana é central. A noção de que exércitos por procuração podem operar secretamente e sem consequências é fundamental para essa filosofia. Não mais. E não é só o Irã que está observando. Tal movimento não é inédito em Pequim, Moscou ou mesmo Damasco. O ataque indica o retorno dos ataques de precisão profunda. E para perturbar as redes antes que as coisas saiam do controle, não apenas para conflitos em larga escala, não foi apenas a destruição que teve poder aqui, foi a negligência com que ela foi realizada. Sem diplomacia pública, sem preparação, sem coletiva de imprensa, simplesmente haja. E quando se trata de geopolítica, ações falam mais alto que palavras. O que acontecerá agora que Sanaa ainda está em choque após o ataque certeiro? Os ativos da Marinha dos Zeus na área ainda estão em alerta máximo. Nas proximidades de canais comerciais e pontos de estrangulamento, como o Estreito de Bab el-Mandeb, grupos de ataque de porta-aviões ainda estão presentes e os padrões de patrulha estão se tornando mais rigorosos. Eles se revezaram em esquadrões A-10 de locais regionais, provavelmente como uma demonstração de força. Se as hostilidades ressurgirem, um plano B. Analistas de inteligência estão atentos a qualquer indicação de reagrupamento nesse ínterim. Os Houthis estão acostumados a se adaptar. Os nós de liderança mudam quando são atingidos. Nas terras altas, sob as cidades. Usando proxies. Se este ataque causou atrasos nas operações ou apenas o adiamento delas será o verdadeiro teste. E o Irã é o foco das atenções fora do Iêmen. Teherã pode usar sua rede de representantes regionais para escalar indiretamente a situação, caso interprete esse ataque como um desafio e não como uma mensagem. Por esse motivo, os radares americanos não estão apenas monitorando os céus do Iêmen. Eles também estão de olho no Iraque, na Síria e no Estreito de Hormuz. Porque as bordas podem ocasionalmente se mover primeiro quando você atinge o centro. Politicamente, os Estados Unidos provavelmente permanecerão em silêncio. Não é uma grande revelação. Nenhuma tarefa cumprida. Apenas resultados. O tipo que molda campos de batalha sem nunca levantar uma bandeira. Para analistas de defesa e estrategistas militares, no entanto, o ataque a Sanaa representa algo completamente diferente. Uma mudança de ritmo. Uma prontidão para ir mais longe. Mais cedo. E um lembrete de que a tranquilidade pós-greve frequentemente é apenas a tranquilidade antes do próximo sinal. Assim, o que começou como um ataque silencioso a uma capital adormecida pode acabar mudando todo o tom desta guerra. Os Estados Unidos agiram com rapidez, precisão e determinação, em vez de simplesmente reagir. Além disso, o uso de tal poder nas profundezas de uma capital rebelde, sem aviso prévio ou acompanhamento, não é apenas um ataque. É, na verdade, um sinal. Um sinal que afirma que estamos dando o próximo passo, em vez de esperar por ele. O mundo agora aguarda o que acontecerá em seguida. Será que os Houthis vão revidar? O Irã vai reagir? Ou será que o silêncio vindo de cima indica que algo já começou, marcando o início de uma nova fase? A greve não foi o fim. Toda a extensão dos danos foi capturada por fotografias de satélite quando a poeira caiu sobre as ruínas queimadas do quartel-general do Comando Houthi. Depósitos de combustível pegaram fogo em uma série de explosões secundárias que duraram horas. Partes inteiras do complexo foram arrasadas e importantes torres de comunicação foram transformadas em metal retorcido. O verdadeiro efeito, no entanto, foi tanto psicológico quanto físico. O pânico rapidamente se espalhou por Sanaa e outras áreas sob controle Houthi. Apagões e interrupções no serviço de celular foram relatados por civis,
e havia uma preocupação geral de que os Estados Unidos pudessem intensificar ainda mais sua campanha. Após inicialmente negarem o ataque, fontes de propaganda locais rapidamente mudaram sua versão para acusar atores estrangeiros de agressão. Mas isso só serviu para aumentar o ceticismo público. Para um movimento que dependia principalmente da moral e da percepção, o golpe foi catastrófico. Analistas militares do Pentágono analisaram a operação com um senso de urgência e alegria. A operação demonstrou o quão bem munições de precisão e plataformas combinadas de ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento funcionam. MQ-9 e Reapers observavam secretamente a instalação há dias, verificando padrões de movimento. JDAMs e bombas guiadas a laser foram usadas nos ataques, que foram executados com perfeição por F-15E e FA-18 de bases e porta-aviões regionais. Mas a operação também trouxe novas preocupações. A crescente discussão sobre represálias dentro das células Houthi, tanto no Iêmen quanto possivelmente contra interesses americanos no Mar Vermelho e além, foi detectada pela inteligência de sinais. O Departamento de Defesa instruiu comboios navais e bases operacionais avançadas a permanecerem em alerta máximo, emitindo alertas silenciosos. As medidas de precaução incluíram a aproximação do USS Bataan e seu grupo anfíbio de importantes canais marítimos. A maioria das pessoas desconhecia há quanto tempo esse ataque estava acontecendo. Esforços diplomáticos secretos entre os Estados Unidos, a Arábia Saudita e até mesmo Omã já estavam em andamento há meses. Inúmeras linhas vermelhas foram quebradas, incluindo incursões de drones no espaço aéreo internacional, ataques a embarcações comerciais e, mais recentemente, um ataque de míssil fracassado contra um drone de vigilância americano em águas neutras. Washington estava farta. No entanto, o ataque foi mais do que uma mera ação de retaliação. Foi um sinal para o Irã. De mísseis de curto alcance a drones, o armamento Houthi era distintamente iraniano em seu design. Arranjos de ogivas, placas de circuito e até padrões de frequência criptografados apontavam para o leste. A mensagem era inequívoca. A guerra por procuração tem repercussões, embora os Estados Unidos tenham optado por não mencionar Teherã especificamente. A atmosfera era sutilmente jubilosa em Riad. A aliança liderada pela Arábia Saudita tem sido alvo de ataques Houthis há anos. O ataque americano não apenas aliviou a pressão sobre as forças sobrecarregadas do reino, como também restaurou o senso de solidariedade global. Aliados na região, incluindo Bahrein e Emirados Árabes Unidos, sublinharam sutilmente seu alinhamento estratégico com Washington. Os líderes Houthis se apressaram nesse ínterim. Diversos relatos locais afirmaram que Abdul Malik al-Houthi havia fugido com medo de ataques mais direcionados. Confusão, mal-entendidos e até suspeitas de infiltração eram visíveis nas comunicações internas dos comandantes Houthis. Um colapso interno ficou evidente quando vários líderes de nível médio foram supostamente detidos sob a acusação de vazamento de informações. Para os Estados Unidos, no entanto, a missão serviu como um teste, além de uma vitória tática. Um novo método de confirmação de alvos, desenvolvido pela DARPA e assistido por IA, foi utilizado no ataque. Por meio de análises comportamentais em tempo real, imagens de satélite e interceptações de sinais, o sistema conseguiu reduzir a latência da decisão humana para menos de 4 minutos. O procedimento foi rápido e cirúrgico devido a essa vantagem, essa combinação de supervisão humana e precisão mecânica. As reações internacionais à notícia variaram conforme ela se espalhava pelo mundo. O ataque foi saudado pelos parceiros da OTAN como um ato legítimo de defesa. Em declarações cuidadosamente formuladas, China e Rússia pediram contenção de escaladas unilaterais. O Irã nada disse. Porém, memorandos internos do IRGC recomendaram mais segurança operacional e recomendações às redes de apoio no Iraque, Síria e Líbano.
e os tomadores de decisão em Washington discutiram o que fazer a seguir. Os Estados Unidos intensificariam a tensão se fossem provocados novamente? Os depósitos de armas suspeitos precisariam ser revistados novamente? Ou seria um ato isolado de resolução deliberada? Não havia dúvida. A dissuasão estava de volta à mesa. No entanto, os próximos passos já estavam sendo planejados nas sombras. Viagens incomuns foram detectadas por equipamentos de vigilância perto de Marib e ao longo da costa de Al-Hudaidah. De acordo com patrulhas navais, formações de pequenos barcos tinham mais criptografia de rádio. O silêncio que se seguiu ao ataque pode durar pouco. Porque um único ataque nunca encerra um conflito nesta nova era de guerra híbrida, onde desinformação, drones e agentes negáveis confundem os limites. Apenas os reinterpreta. Compartilhe suas ideias conosco na seção de comentários. Esse golpe mudou a maré ou apenas empurrou a guerra para as sombras? Deixe suas ideias de lado. Nós lemos todas elas. Foi uma mudança de abordagem. E não apenas um ataque. Não apenas para o Iêmen, mas para todos os atores que observam à distância. Eles jamais esquecerão o que viram naquela manhã sobre Sanaa, mesmo que o céu possa estar calmo novamente. E as consequências também não. Mantenha os olhos no céu. Esteja alerta e atento até a próxima vez.